Gente, 5 de novembro, último dia das eleições nos Estados Unidos. Não hoje, nem Por que amanhã, o último dia? porque o último dia das eleições já Que você pode começaram. votar. Que você pode votar, já pode votar já há alguns Vou dias. mandar pelo correio. Pode mandar pelo correio, pode ir votar hoje, encerra. Então, Bom vamos dia. lá. Bom dia. Ânimos bastante acirrados, né, por conta desse processo que acaba hoje. E como você disse que a gente ainda vai demorar um tempo aí para saber o resultado, né? A gente tem um mundo, de forma geral, bastante nervoso, ansioso aí à espera do resultado e das possíveis consequências, acho que, de cada um dos cenários, né? Então, a gente teve um mês bem agitado, acho que da nossa última conversa para cá, né? Acho que o mercado nervoso, isso apareceu bastante, principalmente na cotação do dólar, né? Eu acho que teve muitas movimentações, né? Parte disso por conta do cenário internacional, né? Dúvidas sobre eleições americanas. Acho que a principal dúvida é impactos de possíveis políticas protecionistas em relação à China. Sobre o desempenho da atividade econômica mundial e da própria inflação americana, né? Demorando um pouco mais no processo aí de, eventualmente, redução de taxa de juros, aí complicando um pouco o cenário internacional e complicando o cenário para emergentes numa desaceleração aí mais forte, eventual, da China. Então, acho que essa era a grande preocupação quando a gente olha o campo externo. E do ponto de vista doméstico, acho que é uma preocupação, na verdade, o cenário já estava posto, né? Que era o cenário de dificuldade fiscal. Acho que a gente só vai chegando mais perto dele acontecer. Acho que as dúvidas não são em relação a 2024, mas o que acontece daqui para frente, dado que a gente tem um quadro fiscal bastante complicado. As medidas que se desenharam até agora eram muito concentradas em aumento de receita, elas têm um resultado que é um resultado até razoável, né? Boa parte, algumas delas tiveram um resultado bastante razoável, mas acho que estratégia de ganho de receita está se esgotando. Então, a gente precisa ver alguma estratégia do lado do gasto para ver alguma melhora no quadro fiscal. E essa, acho que é a expectativa que os agentes do mercado estão agora, né? O que vai ser anunciado em relação a gasto, se é que vai ser anunciado alguma coisa mais estrutural, acho que o mercado quer ver alguma coisa mais efetiva, que faça com que a visão para 25 e 26 seja uma visão um pouco melhor do que a gente tem hoje. Diante desse quadro todo, eu acho que a gente tem, assim, diante desse quadro e do que aconteceu com o câmbio, tem uma preocupação cada vez mais crescente aí com impactos disso sobre a inflação, né? A inflação desse ano, a inflação do ano que vem, que fazem com que a gente deva ter uma política monetária que continue dura aí durante um bom tempo, né? Focus tem aumentado aí quase que semanalmente as expectativas para a taxa de juros, né? Chegando a quase 12,5 aí no ponto final de alta. A gente tem reunião do Copom amanhã também, devemos ver outra alta em taxa de juros, e eu acho que é esse o quadro, né? Acho que é um quadro pouco mais tenso do que na nossa última conversa, mas acho que nas mesmas sinalizações, né, de que teremos taxa de juros alta durante muito tempo, que foi uma coisa que a gente já conversou o mês passado, e eu acho que isso continua no horizonte, né? Acho que em linhas gerais é isso. Outubro foi um mês bem difícil, inclusive para quaisquer carteiras montadas foi difícil no Brasil. Fora o ouro e dólar, todos os ativos tiveram valorização abaixo do CDI. E um mês bastante tenso, né? Então, nós começamos outubro com... acho que no mês de outubro, o Treasury americano subiu 40 bips nos 10 anos, 40 ou 50 bips, é muita coisa. Então, a reversão de expectativa durante o mês foi muito grande. E, Desculpa, mas você não aguenta. 40 bips, como a gente coloca lá, é interessante, só como curiosidade, 40 bips significa 0,40. Então, uma coisa que está 9 vai para 9,40. Isso que a taxa de juros americana foi de 3,90 para 4,30, a taxa de juros de 10 anos. Uhum. Então, esse é o ativo mais negociado no mundo,
maior referência com o tipo de oscilação, fez o dólar subir muito no mundo, contra todas as moedas. Não foi um mês bom para emergentes, não só no Brasil. Então, assim, um mês bastante complicado, globalmente falando. E no Brasil, o que é interessante, como a Denise disse, esse mês foi um pouco mais, essa reunião está num ambiente um pouco mais tenso que a do mês passado. A gente tinha a expectativa que ia ficar ruim para o Brasil em 2025, segundo semestre, e antecipou tudo para 2024. Talvez essa seja uma tendência, as coisas acontecendo um pouco mais rápido também. O mercado não teve paciência, os investidores, né? A gente fala em mercado, o que é mercado? O mercado parece que é uma entidade, quando não é, ele é a soma de todos nós. Eu acho super legal fazer esse O mercado é comentário. a O soma Lula de... fica falando o que é isso? Não, ele, na verdade, o mercado somos É, todos nós, nesse sentido. E o mercado é quem São os tem... poderosos que se reúnem num porão para tomar as decisões. Porão da Faria Lima. O mercado é quem aplica em poupança, em qualquer fundo de investimento, faz qualquer investimento, e o mercado também é quem compra fogão, geladeira e automóvel. Exato. A taxa de juros também reflete isso. Então, quando a taxa de juros sobe, você compra menos simplesmente porque não cabe no seu orçamento. Não é nem uma questão de você fazer contas, simplesmente não cabe. E o que acontece é que o mercado, né, com essa definição social, está ficando mais impaciente por todas as razões, porque os preços sobem, se ajustam mais rapidamente, etc. E tal. E um comentário que se fez muito durante esse mês foi até que preço de dólar o governo aguentava antes de tomar alguma atitude. E então parece que é em torno de 5,80, 5,90. Que o governo adiou viagem, tal, e está sentado aí sofrendo para fazer uma coisa que é isso: governar é dar má notícia, liderar é trabalhar com má notícia também, não é só gastar. Agora o governo precisa fazer a parte dele de mostrar que tem um processo orçamentário razoável daqui para frente. E a expectativa não é que resolva o orçamento de uma maneira estrutural. E o que a gente está aguardando aqui é alguma coisa que nos leve até 2026, 2027. E a Perfeito. partir daí vamos ter uma nova luta de novo, uma nova discussão. Mas, pelo menos, até final de 26, o governo precisa dar uma resposta, porque do jeito que estava, não ia ter, a gente não ia conseguir chegar lá. Então, agora, o mercado está nesse compasso de espera. Se a resposta do governo for uma resposta adequada, os mercados voltam um pouquinho, o dólar pode cair, o juro cai, e, do outro lado, é o inverso, aí pode continuar piorando mais. Temos que aguardar. Então, a gente está no compasso de espera total. A eleição americana depende da definição do presidente, da Câmara, se vai ter confusão pós-eleitoral, quanto tempo vem. E aqui no Brasil é uma definição assim, muito caro coroa. Se for boa, o mercado pode melhorar bem; se for ruim, o mercado piora bastante. No meio do caminho, não tem muita margem de manobra agora. Então, é difícil ter uma posição diferente da que a gente vem tendo há ano e meio aqui, de ficar na renda fixa e líquido. Ficar líquido para aproveitar eventual oportunidade que apareça. Se não aparecer nada, a gente está aí ganhando 12%, 13% de lucro ao ano. Eu adicionaria que, assim, mesmo que as notícias sejam boas, né, e tenha uma melhora, a desvalorização cambial já faz o seu estragozinho sobre inflação e sobre a necessidade do Banco Central eventualmente ter que ser mais duro do que seria antes, né? Então, a gente já viveu algum estrago. Acho que, independente da gente ter agora alguma melhora, vai ter um caminho mais difícil para juros daqui para frente, né? É interessante comentar que o mundo tem a sua dinâmica própria, né? Ditada, inclusive, pelas principais potências, se destaca os Estados Unidos, e o Brasil entra, geralmente, agravando aquilo que acontece no resto do mundo, né? Se a gente for analisar os últimos 30 dias, a gente vai ver que, no início e meados de outubro, a gente tinha uma predominância, eventualmente, dos aspectos geopolíticos, principalmente no Oriente Médio,
não é? Com os ataques de Israel ao Irã e vice-versa, né? E isso repercutindo no preço do petróleo, principalmente, o preço do petróleo subindo, não tanto nem do dólar, nem nos títulos do Tesouro Americano, mas principalmente naquelas commodities que são mais afeitas ali à região. Depois de lá para cá, houve, sem dúvida nenhuma, parece que um arrefecimento disso tudo, parece que houve um pouco mais de tranquilidade ali na região, e o que começou a predominar outra vez foi a política monetária nos Estados Unidos e aqui a proximidade com as eleições. Aqui eu abro um parênteses para comentar uma pesquisa que o Schroders, que é uma das maiores casas de gestão do mundo, uma casa inglesa, fez uma pesquisa para saber qual era a relevância que cada um dos investidores de cada um dos países dava às eleições americanas. E não surpreendentemente, que a gente viu que o Brasil era um dos países que mais relevância dava às eleições americanas, replicando aquilo que acontece aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil, a força do executivo é tal que, quando você tem mudanças na condução da política, você tem na economia uma série de coisas, mas geralmente os países desenvolvidos, os Estados Unidos também mostrou isso, não davam tanta importância assim para a mudança política, não é? Ou seja, para quem viesse a assumir a Casa Branca, na medida em que as empresas continuariam crescendo, quer dizer, os resultados, em última, o pragmatismo americano apontaria justamente no sentido de uma continuidade do bom ambiente de negócios, de queda de juros e uma série de coisas. Mas aqui no Brasil a gente viu uma complicação do quadro lá de fora, que é um quadro de indefinição, principalmente por conta desse teto do corte de gastos, né, que o governo se enfiou agora numa situação meio complicada, porque todo mundo ficou esperando, ou está esperando, a definição do corte de gastos, e se não vier o corte de gastos, aí efetivamente há quem diga que o dólar pode passar de R$ 6 e uma série de coisas, A né? necessidade de corte de gastos, eu diria que ela existe já há uns, sei lá, uns 30 Não, eu anos. não estou falando da necessidade. A necessidade, eu acho que de corte de gastos existe desde que eu me conheço por gente, ou pelo menos como profissional. Mas eu estou falando, de fato, quando isto veio numa expectativa, que antes todo mundo falava, tem que ter isso, mas não tinha nenhuma sinalização do governo falando, ok, vamos discutir. E daí, quando isso começou a ser discutido mais forte e atrasou, foi que daí também o dólar começou a subir um pouco mais, que começou a dar esse tipo de Sim. ansiedade. Quando o mercado começou a perder a paciência, de fato, com o governo. Do que eles falavam muito, que o objetivo era muito mais ver se existiam despesas que eles poderiam retirar do cálculo do que propriamente alguma... Quando começaram a tirar aqui, tira isso, tira aquilo, agora isso aqui não conta, a acho que qualidade conta. do corte de gastos, que eu acho que Sim, e aí chegaram a dizer, olha, não adianta você quebrar o termômetro no 36,5 e dizer que você não está com febre, tá certo? Quando efetivamente que vai interessar se você efetivamente está doente ou não. Então, vamos olhar a dívida pública. E aí começou a existir, acho que a última brisa que veio em favor do governo foi a decisão da Moody's, não é? De considerar que efetivamente a situação era uma situação menos complicada, mas depois rapidamente isso evaporou. Quer dizer, Acho que assim, o que eu adicionaria aí, eu acho que assim, tem estudos já sendo feitos, tanto na Fazenda quanto no planejamento, já há algum tempo, de medidas que poderiam ser feitas. Todas elas passam por benefícios sociais, gastos de educação e saúde. E aí você tinha o Lula muito reticente a implementar tais medidas, e os próprios ministros, né? A hora que você fala, por exemplo, vou mexer com algum gasto que tem a ver com BPC, o ministro do Trabalho diz, não, coisa que tem a ver com o Ministério do Trabalho não vai ser mexida. Então tinha esse embate. Acho que quando o câmbio começou a ir, ficou claro para o presidente que, assim, se eu realmente não mexer nesses vesperos,
não adianta. Anunciar um cortezinho aqui, outro ali, não adianta. E aí veio a história assim, deixa passar as eleições municipais. E eu acho que essa semana, adicionalmente, a gente teve uma outra subida muito grande do câmbio, que levou assim, ó, chega, né? Não adianta, não tem mais muito o que esperar. Então, acho que a gente está, eu acho que é o momento que a gente está. Seja hoje, seja amanhã, enfim, está muito claro, assim, precisa anunciar alguma coisa, e ela precisa ter a ver com esses gastos que têm crescido muito nos últimos anos, né? Tem a ver com gastos com saúde, com educação, com benefícios sociais. Se não mexer nessas coisas, simplesmente dizer um corte aqui, outro ali, eu acho que isso vai ser visto como insuficiente, né? E o que aconteceu também nesses últimos 40 dias, Denise, é que se existia alguma esperança de que a política monetária pudesse segurar um pouco o câmbio, isso já foi afastado, né? Porque os Estados Unidos cortaram meio ponto, o Brasil Sim, aumentou 0,25, subiu. e o que aconteceu foi nada, né? É. Inclusive, eu li um artigo do Serra há um tempo atrás dizendo que o brasileiro, principalmente o mercado, estava punindo muito o governo, porque esse diferencial de juros abrindo por si só seria suficiente para defender a moeda, coisa que a gente viu que não aconteceu. E também, de forma interessante, ele De onde veio esse está coração? fazendo, tá fazendo Então, coraçãozinho. daí aparece. Olha lá, olha lá. Olá! Tá, Tá fazendo vamos coração. contestar. E eu não, eu sou coração de pedra, não Olha sei. isso. O coraçãozinho aí do comandante. É o Mas comandante você não Paz viu e que Amor. saiu para você? Esse Eu vi, mas Não entendeu nada. coraçãozinho, precisa saber. Olha lá! Efetivamente, o que a gente viu foi que não é suficiente. E interessante, porque o Banco Central também não deu muitas mostras de que vai fazer swaps reversos, nada disso. Quer dizer, está deixando mais ou menos para o governo ver se faz a Sim, parte dele para não entrar na dominância fiscal. Mas eu acho que tudo isso colocado, como o comandante disse, o mês foi difícil. O mês foi muito difícil porque os juros, ou seja, como a Maria Helena gosta sempre de explicar, a taxa de juros de longo prazo subiu, né? Principalmente em cima dos títulos mais longos, que são as NTNBs, ou seja, os títulos do governo brasileiro emitidos com pagando IPCA mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros subiu para quase 7%, oscilou ali na casa de 7%, também acompanhando os juros lá fora, Que né? até valida uma coisa que a gente falou na última reunião. Que o Renato falou, parece boa oportunidade comprar e sim, pegar mais 6,5, mas acho que depende, né? acho que não pode subir. Tá aí, ó. E a Foi de bolsa para baixo, fato. né? Quer dizer, da mesma forma, a oportunidade na bolsa acabou não acontecendo, né? E só para então falando isso, que é sempre importante, né? Que um título, se ele já está lá com o seu preço estabelecido, com sua taxa de juros, a hora que ele vai ser negociado, ah, é mais difícil explicar, mais fácil a gente só lembrar sempre disso. Para que ele pague uma taxa de juros maior, o preço dele tem que diminuir. Se quando no mercado a taxa de juros estão mais baixas, você consegue vender este título a um preço maior. Por isso que quando os juros sobem e a gente tem papel ou IPCA ou pré-fixado na carteira, esses papéis caem de preço. Caem de preço temporariamente, porque eles sempre vão seguir esta oscilação, tá? Acho, e, obviamente, na hora que os juros caem e você tem esses papéis na carteira, eles sobem de preço. Então, é um perder dinheiro na hora que você faz a precificação da sua carteira. Não é perder dinheiro de fato, se você levar este papel até o vencimento. Isso é verdade para quem de fato compra um título e quer pagar, quer segurá-lo por um Estou determinado falando período para de as tempo, né? nossas
A Estou nossa para classe. nossas mulheres, eu acho que é Explicar importante. para quem é investidor que não entende que a renda fixa, está fixo. Não, Está fixo mesmo. Uma balança. mas Ela sim. chama renda É, fixa por quê? Porque as exatamente. regras estão fixadas, mas O que acontece é que esse cálculo justamente do longo prazo, e é por isso que, inclusive, as regras contábeis aceitam que os títulos do governo não sofram marcação a mercado em determinadas condições, é justamente porque você, no caso de um investidor institucional que não morre, não é, que tem na perpetuidade a sua existência, faça sentido, porque você vai ter aí durante 30, 40, 50 anos aquilo que você, de fato, compactuou na hora do investimento. O que acontece é que uma pessoa física, quando você fala em 30, 40, 50 anos, você já começa efetivamente a colocar em dúvida essa possibilidade de aguardar durante 30 anos para recuperar o investimento. E aí é onde a coisa, de fato, acaba sendo um pouco diferente da pessoa física para a jurídica ao longo do tempo. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que o que a gente viu no mês passado foi, de fato, uma desvalorização dos títulos atrelados à inflação. e daí completando, só para ajudar aqui. Ou seja, no mês passado, só quem estava em pós não perdeu dinheiro. Exato. Agora, você não vai ficar sempre 100% em pós. Por quê? Porque você, no mês seguinte, ou ao longo do tempo, você pode ter as oscilações. Então, a montagem de uma carteira de renda fixa, ela tem que levar em consideração oportunidades em papéis atrelados à inflação, porque vamos combinar que você ter um papel que paga inflação mais quase 7 é bastante É uma coisa. É oportunidade. uma oportunidade. O que Então, você precisa calibrar é o prazo, mas que é um exatamente, tem bom que calibrar o negócio na prazo dúvida. e o quanto que você vai ter na sua carteira disso. Em algum momento aparecem oportunidades de pré. Hoje em dia, com o juros subindo, o pré não me parece ser um papel que vai oferecer, de fato, oportunidades. Mas você tem, como o Reinaldo fala, você tem que ter liquidez na carteira para, nessas mudanças, você ter oportunidade. Então, não dá para ficar 100% em pós, e este trabalho de composição, de alocação que a gente faz é muito importante. Não adianta E você. todos têm que fazer no Brasil. O que acontece é que no Brasil tem sempre aquele trinômio que é difícil de explicar, que é o título mais seguro, ser o mais rentável com maior liquidez, né? Então, por conta disso, quem se dá melhor é o investidor mais conservador, coisa que, obviamente, é o que a gente diz sempre, que o prêmio de risco no Brasil não compensa quando a gente olha nessas oscilações políticas. Prêmio de risco é Então, aquilo que você ganha quando você toma risco. risco Então, acima daquilo que é considerado o título mais seguro que existe, né? E que não tem, justamente, nos últimos 10, 15 anos, se justificado, né? Então, efetivamente, isso desafia um pouco a teoria de investimentos aqui no Brasil. Mas também não adianta escolher o índice que mais deu e dizer, olha, eu devia ter colocado tudo nesse índice, porque, efetivamente, essa não é uma decisão possível nem inteligente no longo prazo. Só que esse longo prazo não é de 50 anos, tem que ser de 5, 6, 7 anos no mas máximo, 50 né? anos em 50 dias. Tem 50 Esse dias, prazo. né? Uhum. Então, eu acho que Não vou interromper mais. Pronto. por conta disso, então, não sei, acho que, olhando para frente, assim, simplesmente aqui, acho que um comentário rápido, como já pontuou o Reinaldo, as eleições americanas, elas talvez tenham um pouco mais de tempo para se definir, não é? Principalmente aqui, como a gente sabe, se o Trump, por algum motivo, tiver razões para judicializar, ele já demonstrou, inclusive, anedoticamente, anedoticamente, que ele gosta de fazer. Lá saiu de... Exatamente. De judicializar. Já declarou o voto. Agora já não resisti. Ele já declarou o voto. Já declarou o voto. Então, aí já disse como é que vai ser. Então, de uma forma geral, o que mesmo que se ele
se ele for eleito, tomar posse ano que vem, começar a trabalhar com tarifas, começar a trabalhar com redução de imigração, começar a ter redução de impostos, como geralmente ele gosta de fazer, isso não é alguma coisa que vai acontecer imediatamente. Então, é fundamental que, junto com a eleição presidencial, a gente veja também a composição do Congresso, né? A composição do Congresso tende a ser de maioria republicana. E isso pode, então, facilitar um pouco mais a vida dele na hora de aprovar projetos que sejam nacionais, domésticos, mas não é nítido e certo que isso aconteça de uma hora para outra. Isso geralmente leva algum tempo, ou seja, o que a gente trabalha efetivamente são com os indicadores concretos de crescimento do PIB americano, de desemprego, de redução de juros e uma série de coisas. Por enquanto, eu acho que é isso que está fazendo o preço, e o mercado, de uma forma geral, está animado. Os resultados que têm saído agora na divulgação dos balanços do terceiro trimestre, 76% das empresas superaram as estimativas, o que mostra, então, que a economia americana continua gerando resultados positivos, e a perspectiva, embora haja aí uma perspectiva de queda de crescimento americano, né, esse ano deve estar por volta de 2,3%, ano que vem deve estar por volta de 1,9%. Né? Enfim, mas parece que, olhando para frente, olhando para o Brasil, as variáveis internas vão ser dominantes com relação à formação de preços de ativos. Né? Então, eu acho que isso deve acontecer. Mais algum comentário, comandante? Não, acho Esse mês foi Nossa, mas é muito coração, gente. muito De coração, né? novo? É muito Pô, que amor para... sacanagem, agora eu não posso mais. Eu sou italiano, estou aqui segurando Tem que as ficar mãos. quietinho, mão parada. No mês passado, nós já tínhamos feito, na verdade, 3 movimentos. Nós aumentamos o pós-fixado, a nossa alocação de pós-fixado de 55% para 65%, e reduzimos pré-fixados de 15% para 10%, e a inflação curta de 20% para 15%. Então, justamente com esse objetivo, como falou a Maria Helena, de tornar a carteira menos volátil, a gente aumentou a nossa parcela de pós-fixado. Eu acho que hoje, né, nós temos o pós-fixado 25 pontos, ou seja, 25 pontos percentuais acima da nossa alocação estratégica, ou seja, de 40% nós estamos com 65%. No pré-fixado, nós estamos neutros com a atual igual estratégica, em 10%. A inflação curta, nós estamos com 15% contra 10% da estratégica, estamos 5 pontos percentuais acima. E na inflação longa, a gente está 5 pontos percentuais abaixo da estratégica, para justamente reduzir a volatilidade, 10% na atual e 20% na estratégica. Então, a Tereza, que está aqui como nossa convidada, e sentir qual pode ser eventuais mudanças. Eu acho que, olhando para frente, o que a gente tem é talvez uma perspectiva de Selic final acima daquela que a gente esperava Sim. no mês passado, né, Denise? Então, a Selic terminal, inclusive, agora já está aí na casa, já ouvi até 13%, né, de Selic terminal. Então, a gente está hoje em 10,75 para 13%, e a gente tem ainda mais 2,25 pontos, né? Quer dizer, o que está projetado hoje talvez sejam duas altas de 0,5% até o final do ano, né? Puxando de 10,75 para 11,75, e ainda existiria a possibilidade do ano que vem a gente ter mais uma alta de 1,25 ponto. Então, obviamente, isso favorece o pós-fixado,
né? A questão é simplesmente, isso já está precificado, não está precificado, corte de gastos vem aí, porque o governo agora está nessa sinuca de bico. Se o mercado está esperando 50 bilhões e o comandante ontem dizer que não tem espaço em despesas discricionárias para chegar em 50 bilhões, se vierem com 20 ou 25, não sei se isso vai conter o ímpeto do mercado. Mas então, isso tudo colocado, Denise, começando como você, alguma sugestão de mudança, quer dizer, alguma, sei lá, um viés aí que a gente pode ter de aumento de pós-fixados? Ou, por enquanto, o mercado já está esticado e já está no preço? Eu tenho dúvidas, mais dúvidas, porque eu acho que o cenário, se tem um caminho, é de piora e não de melhora, né? Eu acho que é bem assim, o mês passado eu já disse isso, que eu acho que era assimétrico, né? O cenário, e eu acho que ele continua meio assimétrico. Eu acho que a melhora vai ser pequena, mesmo que venha um bom anúncio. Não sei se tem espaço para uma melhora muito substancial, porque o bom anúncio vai ser isso que vocês falaram, um anúncio já dentro do que se esperava, como mínimo, vamos dizer assim. Pensando que o espaço o cobertor é muito curto, né? E, adicionalmente, eu acho que as medidas podem vir com algumas emendas constitucionais ainda, dependendo de votações no Congresso. Então, eu acho que o cenário ele é assimétrico mesmo, sabe? Assim, então, enfim, eu tenderia a aumentar a pós, mas a gente acabou de fazer esse movimento, então tenho dúvida se não era o momento da gente ficar mais paradinho em relação à movimentação que a gente já fez no mês passado. A posição tem que ser a posição mais líquida e conservadora possível. Se quiser aumentar a posse, tudo bem. É, Mas nós já temos bastante, né? Já, É. quase um terço da E carteira. aí, então, eu tenho a impressão que o restante pelo bem da diversificação, né? exato. Porque senão você também fica 100% numa posição só. Então, que a posição ideal hoje é pós, e a gente pega um pouquinho mais de gordura no crédito. E o restante é diversificação. Acho que É, diminuir mais, eu acho que é bom, sim. Uhum. Eu vou explicar essa coisa, gostei de ficar no pós e pega um adicional. Eu não, ele que vai explicar. Mas essa coisa do crédito, que é legal. Você está em pós não significa necessariamente que você vai ter um título público pós-fixado. Você tem maneiras de tirar proveito dessa taxa de juros subindo, mas também ter essa gordura a mais do risco, que não é um risco de volatilidade, mas é um risco bom de crédito. Então, o mercado de crédito privado melhorou muito, evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos. Essa era uma alternativa que há 10 anos era difícil de implementar. Hoje não. Hoje você tem muitas empresas emitindo no Brasil, títulos bons, empresas que a chance de não pagar é muito pequena. E o que tem é uma reprecificação durante a vida do... E a gente tem que tomar cuidado, você vê essa tua frase, a chance de não pagar é pequena. Uma coisa é o Reinaldo falar isso, que trabalha com isso o tempo todo. Outra coisa é uma pessoa que acha que, acho que aquela empresa, a chance de não pagar, então, crédito privado depende de profissional também. Também. E tem vários produtos. Você quer um produto que renda mais, e tem mais risco, e vai oscilar mais, tem risco até de não pagar. Você quer não, eu quero zero risco de não pagar, mesmo ganhando pouco, também tem. Você quer mais líquido, você tem alternativas para isso, mas agrega na rentabilidade do CDI pós, né? Eu acho que só lembrando, tem duas formas que são talvez as principais da gente ter benefícios nos pós-fixados. Quer dizer, benefícios sempre pensando que a gente tem uma taxa Selic e essa taxa Selic pode ser somada a algum prêmio, né? E esse prêmio, exatamente, pode ter duas naturezas. Um deles é o prêmio de risco, ou seja, assumindo que o melhor pagador que existe é o governo brasileiro, é o Tesouro Brasileiro, e tudo aquilo que não for Tesouro paga um pouco a mais, justamente porque carrega, você pode ser o banco mais seguro do mundo, pode ser uma empresa estatal de economia mista, mas todas essas empresas tendem a pagar um prêmio de risco sobre o título emitido pelo governo, né? E, além disso, os títulos isentos, né? A isenção tributária é, sem dúvida nenhuma, um elemento importante de adição
de rendimentos líquidos, né, no final do dia. A gente tem a taxa nominal, taxa bruta, depois a gente tem o imposto, a escala decrescente de imposto, e no caso dos isentos a gente não tem isso. Então, a gente precisa também considerar que são essas, principalmente as duas naturezas, né? Teresa, você, na sua experiência de coisas, você acha que o momento é de aumentar os pós-fixados para diminuir volatilidade, ou como a gente fez essa Não, eu mudança? acho o momento de aumentar, mas no caso da carteira, vocês já aumentaram, Já. nós já aumentamos, É. né? Então, é como diz o Reinaldo, também tem que haver uma diversificação. Aquela história dos ovos da mesma cesta. Certo. Então, para quem não aumentou ainda, deve aumentar a posição em pós. Ótimo. Não, Mesmo que seja até só no CDI, naqueles fundos do CDI, que pagam só CDI sem nenhuma outra taxa. Já é uma pós. Esse é um ponto interessante, porque, de fato, o que a gente vê na grande maioria das carteiras, que as pessoas vão tirando dinheiro no banco, esse daqui é o fundo que eu vou tirando. Tal. Geralmente, o fundo que você vai tirando para custeio É o de DI. despesas é o Eu DI. dei- Né? Então, os outros vão ficando, como aquele fundo de crédito que você tem uma corrida, todo mundo vai lá sacando, e você vai sacando daqueles que têm mais liquidez. E quando ficam os lucros lá dentro, que são justamente os FDICs que ninguém consegue vender, aquelas coisas todas, e que quando você vai vender, você tem que vender com um deságio muito grande. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque, de novo, chama para que uma das maiores virtudes que a gente acha que a nossa carteira administrada tem, que é o rebalanceamento frequente, ou seja, a gente sempre vai ter, principalmente num momento como esse, os títulos mais seguros, menos voláteis, tentando reduzir o risco da carteira. Né? Então, eu acho que, de fato, antes de dizer simplesmente aumenta ou não, ver como é que você está investido, como é que você está alocado, para saber se vale a pena ou não. A senhora. Não, eu acho que, primeiro, quando a gente fala em diversificação, sempre gosto de lembrar que diversificação ela tem que ser em vários níveis. Você fala, eu estou com meu dinheiro em vários bancos porque eu quero diversificar. Se você estiver com dinheiro em vários bancos, mas mesmo investimento. no mesmo investimento, você não está diversificando porcaria nenhuma. Aqui a gente está falando de renda fixa, quer dizer, a gente está falando de uma classe de ativo. E dentro dessa classe de ativo, a gente está falando de uma diversificação. Já falamos que não dá para ter 100%. Eu fico só com aquela pergunta. No mês passado, o Reinaldo falou, IPCA mais 6,5 é bom, mas quem tem coragem mais é ruim. Estamos chegando em quase IPCA mais 7. Está chegando. Já chegamos, né? Que eu tinha visto alguma coisa bem perto. Já chegamos em continua sendo bom, porém não comprado. Eu acho que é bom, mas é bom ficar quieto. Então, tá bom. Era só essa parte. Tá bom. É porque o bom hoje pode ficar ruim, né? É Mesmo isso. que Não, claro, claro. É assim, É que isso. Então, a gente não tem muito. Então, em princípio, mantemos tudo como a gente reajustou mês passado. Vamos ver esse mês, que parece ser um mês com alguns eventos interessantes Importantes. para a gente contemplar. E então, mês que vem, voltamos aqui para ver e para ver como é que vamos para o último mês do ano. Isso aí. qualquer coisa a gente aparece por aqui para falar das eleições norte-americanas. Esse verdade. mês não vai ser fácil. Não, fácil não vai ter Não vai nada. ser fácil. Não, Não. a gente não gosta. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Até. Meu Deus, Ah, coração de pedra. Beijo, tchau, gente. gente. Obrigado. Valeu. Até. Tchau,